Estamos ao vivo, trazendo informações para você. Nesta manhã, já está comigo aí online o prefeito Inácio Martins, presidente da ANSESPAR, Demétrio Benato Júnior, para falar sobre assuntos importantes. Eu quero já agradecer ao prefeito a sua gentileza e a sua prontidão, mais uma vez, em nos atender para falar. Agora nós estamos aí, ainda não saímos desta pandemia da Covid, né? Mais de 2 anos agora, e que, além da questão de saúde, arrasou praticamente aí a economia do mundo inteiro. E nossa região também sofreu bastante com isso. Estamos ainda saindo gradativamente aos poucos disso, e agora vem um outro problema grave também que está afetando todos os países de uma forma direta ou indireta, que é a guerra, é lamentável, a guerra da Rússia contra a Ucrânia. E isso já está trazendo reflexos, além da tragédia em si, humanitária, né, questão humana, vidas se perdendo, famílias ficando sem moradia, tendo que fugir daquilo, toda aquela tragédia que a guerra proporciona, também traz reflexos aos demais países. E nós, países, estados e municípios, nós não estamos fora disso. E já se cogita-se na nossa região, por exemplo, o racionamento de combustíveis por parte de algumas prefeituras. Prefeito Júnior Benato, justamente porque o problema da importação, grande parte do petróleo vem de fora, a Rússia também, e eu quero saber do prefeito como é que está, o senhor como representante da ANSESPAR, qual que é a nossa realidade hoje com relação às prefeituras, se já está havendo esse racionamento de combustível, de modo especial o óleo diesel, está sendo priorizado para alguns setores. Prefeito, seja bem-vindo. Bom dia, Cleiton. Bom dia a todos os ouvintes e aqueles que nos assistem. É um prazer sempre estar com vocês para que a gente fale de assuntos importantes da nossa região. Pois é, Cleiton. Não bastasse uma pandemia que afetou o mundo inteiro, não bastasse uma escassez hídrica do estado do Paraná, a última maior dos 91 anos que existiu nesse nosso estado, agora a crise também ela se torna mundial através de uma guerra entre 2 países. Infelizmente, na dependência de produtos, principalmente à base de petróleo ou de produtos que seriam insumos até para a agricultura, nós recebemos impactos aqui diretamente no nosso país, impacto na nossa região, e hoje a gente fala inclusive de racionamento. Já não é mais de recursos hídricos, como vivemos a escassez. Agora é do próprio combustível. Falando-se em óleo diesel, aquele que abastece os ônibus do transporte escolar, aquele que abastece o ônibus que leva as nossas pessoas para a saúde, aquele que abastece as nossas ambulâncias e abastece as nossas máquinas para fazer a recuperação das estradas rurais. Infelizmente, nós estamos recebendo esse impacto baseado nessa guerra. Não é só o aumento de preço, porque impactou diretamente nas bombas e no custo do combustível, mas sim na sua escassez, porque isso é um reflexo imediato que acontece. Todo dia gira a máquina, todo dia tem que abastecer o combustível, todo dia ele é gasto. E agora, infelizmente, com essa situação que se apresenta nessa guerra, e a gente espera que tenha um entendimento, e não está fácil de ter um entendimento, nós estamos recebendo esse impacto diretamente, que pode comprometer alguns setores. Por enquanto, eles são dos nossos equipamentos que fazem a nossa recuperação de estrada, e nós estamos vivendo um momento de muita chuva. Quer dizer, nós tivemos ali atrás escassez hídrica. Agora nós estamos com excesso de chuva. Infelizmente, agora nós temos a falta do combustível. Então, é bom que se fale sobre isso aí para que tenha um entendimento e realmente tenha uma compreensão. Certo, ou seja, e nessa avaliação a nível da região, dos municípios que compõem a ANSESPAR, então, a tendência é ser uma via de regra para todos os prefeitos para poder priorizar, deixar combustível na educação e para a saúde pública e, por exemplo, serviços de obras rurais, outras seções, nesse momento acabam ficando em segundo plano em virtude da prioridade que são esses 2 fatores, prefeito. Assim, então, que está sendo pensado. Como nós estamos em racionamento, as empresas que nos fornecem combustíveis, elas já estão racionando. Nós pedimos 10 mil litros, eles nos mandam 5. Nós gastamos, em média, 5 mil litros por semana. E aí não vai ter para tudo. Nós precisamos priorizar. O que é a parte mais importante do município? É a área da saúde, onde vai impactar diretamente
a vida das pessoas, a qualidade de vida ou não, de você fazer aquele tratamento apropriado, de você ter uma urgência e emergência funcionando. Então, a saúde é prioritária. A educação também. Nós precisamos transitar com o nosso transporte escolar e ter os nossos alunos dentro da sala de aula. Eles já ficaram 1 ano e meio fora. Nós não podemos mais suportar essa situação. Agora, quem está sofrendo mesmo, ou quem vai sofrer daqui a pouco e já está impactando diretamente, nós não estamos conseguindo recuperar nossas estradas, porque ao invés de a gente recuperar com essa situação de chuva, a gente vai lá e estraga mais ainda. Mas se nós não voltarmos à normalidade daqui uns dias, vai impactar diretamente na recuperação de obras públicas e recuperação de estradas rurais. Aí pode comprometer também o transporte escolar, que lá vai ter deficiência no passar. Então você veja que cadeia ingrata por falta de uma situação que hoje move uma engrenagem, move os nossos equipamentos, que é a falta ainda do combustível. Pois é, eu vendo hoje pela manhã o presidente da Rússia, o Putin, dizendo que, apesar de uma reunião de tentativa, né, de se chegar a um acordo, ele não está totalmente aí direcionado, dizer palavras dele, enquanto não atingir os objetivos, a guerra continua por tempo indeterminado. E aí nós pensamos na questão econômica, né, prefeito? Porque também isso vai refletir diretamente na economia, e quem também sofre com isso são os pequenos municípios de menor porte, de 15, 20 mil habitantes. E não é só isso, Cleiton. Você veja, o agronegócio é aquele que manda em 20% do PIB do estado do Paraná. O maior PIB é a agricultura e pecuária, que é a riqueza do nosso estado. Já teve uma quebra na safra pela escassez hídrica. Agora, e a pandemia também foi um fator, não parou a indústria produtiva, mas foi um fator predominante na parte do comércio, que também depende de arrecadações, depende de sobrevivência. Não é muito diferente para os municípios, que dependem dessa riqueza para a transferência de valores. E você veja, por mais que o governo federal ele esteja trabalhando em cima de desoneração de impostos, e principalmente do ICMS, vai impactar diretamente nas nossas arrecadações. Nós somos não autossuficientes. O que é autossuficiente em arrecadação própria são os grandes municípios. É Curitiba, é Maringá, é Cascavel, é Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Londrina, são esses grandes. Os municípios médios e pequenos ainda, ele depende de transferência, porque a transferência de recursos é gerada dentro dos seus municípios, através das compras que são feitas no supermercado, através do comércio, através da farmácia, dos serviços executados, que geram transferência de impostos, que vai para a União e volta para os municípios. E o próprio consumo do combustível, que é pago pelo consumidor, gerado na fonte, que é dentro dos municípios. Só que o centralizador é o governo federal. Ele vai desonerar uma carga tributária, impactará diretamente no cofre público, onde gera a renda, onde gera o recurso. Isso nós estamos atentos. O prefeito Zac ontem foi muito feliz em falar numa reunião do SAMU, que estávamos em Ponta Grossa, que ficássemos atentos dessa desoneração. E aí a gente tem que ter um subterfúgio. Cortar o quê? O que nós vamos cortar? Serviços? Cortar o atendimento médico? Cortar o serviço assistencial? Nós temos que ficar atento sobre todos os passos dados a partir desse momento. Estar prevenido para que não falte nos nossos setores. Prefeito, falando isso, eu recordo, há 2 anos atrás, quando fazia as primeiras entrevistas sobre a pandemia que estava iniciando, eu dizia que era um grande desafio, um inimigo desconhecido que colocaria à prova a competência dos prefeitos. E os prefeitos estão se saindo muito bem, né, diga-se de passagem, da nossa região, de modo especial, no enfrentamento à pandemia. E agora tem esse novo desafio também, que não é tão desconhecido, mas que traz consequências que vão muito além daquilo que nós possamos imaginar dentro da nossa casa, nossa economia, nosso município, no estado, na União, nas relações comerciais como um todo. E a economia, hoje pela manhã até, inclusive, eu ouvi uma especialista falando sobre isso, que já é uma crise global na economia, em virtude disso. E os reflexos nós iremos sentir aí, não em alguns meses, durante alguns meses, mas um bom tempo, prefeito. Quer dizer, tem que estar preparado com relação a isso, então. É verdade, Cleiton. A gente tem que estar atento a isso para que a gente otimize
o menos recurso público que a gente tem. A gente sabe que a demanda sempre aumenta e o recurso não tem recurso novo, principalmente com essas situações adversas que enfrentamos desde 2020, março de 2020, quando foi instituída essa pandemia em nosso país. Mas a nossa regional, e eu sou muito suspeito em falar porque eu coordeno nossos prefeitos, eu tenho uma certa experiência. O prefeito Zac tem 5 mandatos, eu tenho 3, outros têm 2 e alguns têm 1. Mas todos são unidos, todos procuram tomar medidas que acabem beneficiando ou minimizando os problemas da nossa região. A pandemia foi uma delas. Nós demos exemplo para outras regionais. A 4ª Regional de Saúde sempre foi aquela que se manteve em índices aceitáveis, cuidando da nossa população, tomando medidas dentro das suas peculiaridades de cada município e respeitando as diferenças de um e de outro. Agora nós temos outro desafio, que é essa escassez, racionamento de combustível, de que forma vamos enfrentar. Conversando, adotando esse racionamento, porque esperamos que logo ali na frente saia disso. Mas como diz muito bem você, isso é um impacto que vai ser sentido em outras gerações. O desenvolvimento de um país, de uma nação, do mundo inteiro, ele depende de entendimentos. E hoje a gente tem um desentendimento que afeta muitos setores da economia do mundo inteiro. E a gente tem que estar preparado para isso. Consciente, com os pés no chão, não querendo, como diz, inventar a roda e fazendo a nossa lição de casa, ensinando nossos filhos, ensinando dentro das escolas. Temos que estar preparado para tudo que vier ali pela frente. É assim que nós estamos fazendo. Muito bem, estamos conversando com o presidente da ANSESPAR, Júnior Benato, falando sobre a questão dessa crise, os reflexos que gera essa crise na economia, na questão dos combustíveis, resultante da guerra, né, entre a Rússia e contra a Ucrânia. E, além disso, temos também problemas caseiros, locais, a nível do Brasil, do Estado, municípios. E eu me recordo agora, inclusive nesta última terça-feira, foi colocado em primeira votação na Assembleia Legislativa do Paraná, prefeito, desobrigando os municípios a aquele decreto lá do uso de máscara, seja em ambiente fechado ou aberto, já foi em primeira votação, né? Mas, enfim, prefeito, como é que você avalia essa questão do uso de máscaras na nossa região? O seu município foi um dos municípios que aderiu aí a essa flexibilização ou não? Sim, inclusive os 3 municípios do estado do Paraná que foram os primeiros a flexibilizar o uso de máscara ou deixar facultativo para as pessoas foi União da Vitória, Inácio Martins, Irati e Imbituva também. Foram 4 municípios da nossa região, foram os 3 aqui que foram os primeiros do estado do Paraná. Mas a gente já não pode mais fazer de conta. Faz de conta que você usa uma máscara 2 horas e troca ela para ter a sua eficiência. Nós não fazemos isso mais. Talvez no começo foi feito ali na parte média da situação da pandemia. Hoje já não se faz mais. Em ambientes abertos, na rua, não se usa mais. Dentro do comércio ainda estava se praticando? Pode ainda se praticar. Para aquelas pessoas que não se sentem seguras pela não uso das máscaras. Em ambientes de restaurante, no servir no buffet, ela pode ser usada, e isso pode ser uma regra diretamente daquele comerciante. Mas o que nós precisamos agora é enfrentar, e estamos enfrentando, mais de 70%, quase 80% da população que já está imunizada por completo. A vacina se tornou eficiente. Não quer dizer que ainda não exista contaminação, ela existe. No nosso município faz uma semana que nós não temos nenhum caso positivo. Vamos zerar os nossos números, mas não quer dizer que nós não tenhamos agravo. Mas assim como existem outras doenças que agravam. E se a gente conseguir enfrentar a situação, essa imunização se mostrando eficiente, provavelmente a vacina vai ter que ser dada a cada ano para que imunize as pessoas igual a H1N1, igual a outras vacinas que são praticadas. Nós precisamos voltar à normalidade. E a normalidade até sem uso de máscaras. Claro que a gente aprendeu a imunização com álcool e ele está ainda dentro da regra. A imunização porque tem outras bactérias, outros vírus
que pode ser pego sem essa imunização. Claro que a gente, no falar hoje, já aprendeu a ter um pouquinho mais de distância, porque as gotículas que saem da nossa boca pode ser um fator de contaminação de outras doenças, inclusive. Então, a gente aprendeu muitas regras. Só que a máscara está sendo agora um subterfúgio simplesmente faz de conta. Então, fica facultativo. E aqui nós deixamos. E a Assembleia está votando também para deixar dessa forma flexibilizada. Aqui nós adotamos, Irati adotou em Bituva da nossa região. Provavelmente outros municípios assim farão. Então, a gente já está voltando à normalidade pela flexibilização do uso das máscaras, deixando facultativo. Muito bem. Uma coisa que o prefeito falou, me chamou a atenção, essa questão do uso facultativo. Até ontem eu via um epidemiologista comentando de que mesmo com essa flexibilização, aquelas pessoas que têm comorbidades, que são portadoras de doenças como câncer, que a recomendação é que continuem, mesmo com a flexibilização, utilizando a máscara, né? Seja ambiente fechado, aberto, enfim, o cidadão ele está livre para usar ou não. O que se busca é que a grande maioria, com o prefeito estando imunizada, possa, então, deixar de fazer o uso da máscara até que todos, né, estejam imunizados ou que o vírus acabe se extinguindo aí no futuro muito breve. Só para concluirmos com o prefeito Benato, que é o presidente da ANSESPAR, prefeito, como é que está o andamento da associação aí nos últimos dias? Reuniões, creio, sempre importantes para o bem aí dos municípios que compõem a ANSESPAR, né? Nós tivemos uma reunião muito importante, foi no dia 8 de março agora, a respeito do nosso consórcio, que é o CONDER. Existe a ANSESPAR, que é a associação, existe o CONDER, que é o nosso consórcio de desenvolvimento regional, que abrange os 10 municípios da nossa região, sobre modernização e inovação na iluminação pública de LED. É um projeto através de parceria pública-privada, através de concessão, administrado pelo órgão Caixa Econômica Federal e o Ministério, né, do Governo Federal. A Caixa faz parte desse projeto, onde vão ser investidos só no projeto 6 milhões de reais. Os municípios têm uma contrapartida de 10%, 600 mil reais, dividido, fracionado per capita por cada município, para pagar o projeto que vai identificar dentro do teu município que tipo de iluminação para cada via, para cada setor, para cada estabelecimento público, parques, inclusive comunidades do interior, para ver a eficiência das lâmpadas, aquela que vai otimizar a iluminação, que seja eficiente, e o custo dela também que seja regrado dentro da eficiência. A inovação de termos câmeras de segurança instaladas nessas vias, que já nos dá essa perspectiva, também ter sinal gratuito de Wi-Fi para a nossa população. Todo esse contexto está desenhado dentro desse projeto. É claro que eu tenho que articular todos os municípios, aqueles que estão defasados, e o nosso está defasado para isso. A maior parte do nosso município tem defasagem de iluminação moderna e inovadora, e esse é um dos projetos bacanas. E amanhã teremos na Câmara Municipal de Irati uma audiência pública da SUDES, que é a Superintendência de Diálogo e Interação Social para autogestão de construção de moradias habitacionais, moradias para as pessoas, por autogestão, fazendo organização entre os bairros, para que lá se identifique as pessoas que têm potencialidade de ser um servente, de ser um oficial, de ser um pedreiro, para que construa habitações populares, com autogestão, tendo recurso do governo federal, gestionada e organizada pelos municípios dentro dos seus bairros. Então, você veja que coisa importante, uma proposta nova, um projeto de lei 4216, se não me engano, de 2021, que nós precisamos que ele transmita no Congresso Nacional, para que se desenvolva políticas públicas, e não essa que existe, que é muito burocrática, através das habitações ou de Coapar ou de Caixa Econômica, mas que seja desburocratizado de autogestão, para que lá no bairro você identifique as pessoas que possam receber por isso e estejam construindo, dando dignidade às pessoas. Esses são os grandes projetos que estão em discussão dentro da ANSESPAR. Muito bem. Eu conversei então com o presidente da ANSESPAR, Demétrio Benato Júnior, prefeito de Inácio Martins, o qual agradeço a sua gentileza mais uma vez em prontamente atender, trazendo informações aí sobre temas importantes
que envolvem de forma direta ou indireta também os municípios que compõem a CESPAR. Prefeito, muito obrigado e até o próximo dia, com certeza. Eu agradeço, me coloco sempre à disposição, Cleiton, e um grande abraço a toda a nossa população.